Olá, queridos piscianos, sejam bem-vindos para mais uma leitura coletiva para o signo de Peixes. Lembre-se de que esta é uma leitura coletiva para o signo de Peixes, então nem tudo pode ressoar com todos. Recebam apenas aquilo que fizer sentido para o momento de vocês. Respirem fundo, conecte-se com sua energia, espiritualidade e mentalizem a situação que esteja em seus pensamentos neste momento. Espiritualidade, qual mensagem que você tem para o signo de Peixes hoje? Tá? Bom, Peixes, logo que me chama a atenção na primeira carta, a Rainha de Copas, ela fala que vocês têm carregam uma profunda carga emocional muito forte sobre alguém, uma conexão, que não estão mais presente assim na vida amorosa de vocês, né? E é uma carga emocional muito forte. Independente do tempo que passou ou a forma como a história terminou, a energia indica que esse vínculo não foi construído apenas sobre momentos compartilhados, mas também indica que tem sentimentos que deixaram muitas marcas profundas. Para um de vocês, isso pode representar uma ligação que nunca foi completamente encerrada no plano emocional. Nem sempre isso significa o desejo de reatar, né, peixes? Em alguns casos, significa apenas que houve um envolvimento muito verdadeiro, sabe? Aquela coisa bem gostosa, daqueles que transformam a forma como enxergamos o amor e os relacionamentos. Existe aqui, peixes, uma sensação de carinho misturada com saudade, mas também de maturidade. É como se essa conexão tivesse deixado aprendizados importantes para os dois lados, mesmo que nem tudo tenha sido compreendido quando a relação terminou. Ao mesmo tempo, a energia mostra que ainda existem emoções que não foram totalmente organizadas. Algumas lembranças podem surgir de forma inesperada, fazendo com que essa história continue ocupando um espaço silencioso dentro de um de vocês dois, ou até de ambos. E isso explica porque a leitura não começa falando sobre conflitos, ela começa falando sobre sentimentos. Porque antes de entender o que separou vocês, é preciso entender que existe algo genuíno nessa conexão. E é aí justamente que surge a pergunta: se havia tanto sentimento, por que essa relação acabou acabando, vocês acabaram se afastando? Curiosamente, essa carta não aponta para uma ruptura causada por um único acontecimento. A energia aqui da temperança sugere que o afastamento foi sendo construído aos poucos. Pode ser que um de vocês estivessem vivendo tempos diferentes, necessidades diferentes ou expectativas diferentes, o que deixaram de caminhar na mesma direção. E em vez de um grande conflito, essa leitura está indicando mais um desgaste silencioso daqueles que quase não são percebidos enquanto estão acontecendo. Talvez um esperasse mais iniciativa, enquanto o outro acreditava que ainda havia tempo. Talvez foram faltando conversas sinceras no momento certo. E aquilo que poderia ter sido resolvido acabou se transformando em distância. Talvez exista uma possibilidade que um dos dois tenha, tenha que um dos dois tenha tentado manter o equilíbrio por muito tempo, evitando conflitos, engolindo sentimentos ou adiando situações difíceis,
Só que chega um momento, peixes, em que aquilo que não é dito começa a pesar tanto quanto aquilo que foi dito. O mais interessante é que essa carta não transmite sensação de que o amor acabou primeiro. Ela sugere que a conexão perdeu espaço e que o relacionamento deixou de encontrar assim no mesmo ritmo. E quando duas pessoas deixam de caminhar juntas, mesmo existindo o sentimento, peixes, a distância começa a crescer de maneira quase imperceptível. Aqui na carta do imperador, indica os sentimentos de que a pessoa sentia por você. O que ela sentia? Que era mais profundo, essa pessoa que você não tem mais o contato, essa relação que não existe mais, essa pessoa, ela tinha um sentimento muito profundo por você que ela não demonstrava. Não era, ela não demonstrava completamente. Pode ser que naquele momento ela enxergasse você como alguém muito importante, alguém com que era possível construir algo sólido. No entanto, em vez de expressar tudo isso com palavras ou demonstrações, a pessoa demonstrava mais controle. Para algumas pessoas, isso pode representar alguém que acreditava que precisava parecer forte o tempo todo. Essa ex-relação. A pessoa demonstrava ser muito forte, ela não gostava assim, de parecer muito vulnerável, não. Alguém que tinha dificuldades de pedir desculpa, de admitir que aquela relação realmente importava, de mostrar uma certa sensibilidade, né? Que parece mais alguém ser alguém mais do ramo, assim. Em muitos casos, quando a pessoa tenta controlar aquilo que sente, acaba transmitindo exatamente o oposto, né? Em vez de parecer apaixonada, parece distante. Em vez de demonstrar medo de perder, parece indiferente, tipo, ah, tanto faz. A pessoa não parece que tá se importando, mas na verdade essa pessoa se importava muito, peixes. E talvez vocês tenham interpretado, talvez, peixes, vocês tenham interpretado esse comportamento como falta de sentimento. O que essa pessoa hoje em dia sente por você? Parece que não morreu. O sentimento ainda continua e na mesma intensidade. A pessoa não perdeu o que sentia, a importância que você tinha para ele. Sugere que essa pessoa olha para a história, não enxerga apenas o relacionamento que viveram, ela enxerga tudo aquilo que poderia ter sido construído. E o que é o que mais dói, né, peixes? Essas pessoas que são muito turronas, elas não demonstram, agem de uma forma completamente como deveriam demonstrar e acabam perdendo pessoas incríveis e todos ali envolvidos acabam saindo machucados. Mas essa pessoa, ela imagina aqui o que poderia ter sido construído entre vocês. Ela ainda tem boas lembranças, sente carinho, alguns momentos se pergunta o que poderia ter sido diferente? Isso não significa que essa pessoa passa o tempo inteiro pensando, mas ela ainda nutre um carinho por você, pensa no futuro, que poderia ter sido construído. E essa conexão continua ocupando um lugar muito importante dentro dessa pessoa. O mais interessante é que essa carta, ela mostra uma energia de completude. Ela sugere que, apesar das dificuldades, essa pessoa reconhece o valor que essa relação teve. Talvez exista uma compreensão. Hoje essa pessoa tem uma compreensão hum, que não existia na época que vocês estavam juntos. Às vezes é somente com o passar do tempo que conseguimos enxergar que o que realmente importa, né? A ânsia de ter, o tédio de possuir, aquela velha história de que só começa a dar importância quando perde, né? E faz que algumas lembranças ganhem significado completamente diferente. Se existe tanto sentimento, por que ele não aparece de forma mais clara? Não é verdade? O que essa pessoa não demonstra? Essa pessoa, ela ainda guarda sentimentos para você, essa leitura já deixou isso bem claro, e a energia indica que ela continua olhando para essa conexão de alguma forma. Pode ser que em determinado momento ela imagine
Como estaria a vida de vocês hoje? Talvez sinta curiosidade sobre os caminhos que alguns de vocês seguiram, ou até na possibilidade de um reencontro, mesmo que não se transforme esses pensamentos e atitudes. Mas ele fica ali imaginando assim um reencontro, entrar em contato, ou até talvez fique observando vocês à distância. E existe uma diferença muito grande entre sentir e agir. Essa pessoa, ela observa muito, ela pensa muito, analisa muito. Pode ser que eles tenham receio da reação de vocês por insegurança ou simplesmente porque acredita que ainda não chegou o momento certo para dar aquele passo. Enquanto isso, permaneça avaliando as possibilidades, tentando entender o que realmente deseja e quais seriam as consequências de eu voltar a abrir essa porta. E quanto alguém que permanece diante de um caminho conhecido sem saber se vale a pena percorrer novamente. Qual que é o maior bloqueio entre vocês hoje? Curiosamente, o maior bloqueio não é a falta de sentimento, óbvio, porque tanto você quanto eles têm um sentimento profundo. O que a leitura sugere mais é a falta de dar o primeiro passo. O louco fala de recomeços, mas recomeçar existe muita coragem. Coragem para deixar o passado onde ele precisa ficar, coragem para aceitar que nenhuma conversa acontecerá da mesma forma que antes, e coragem para lidar com possibilidades de que o outro tenha mudado. Talvez essa pessoa tenha medo de tomar uma iniciativa e descobrir que vocês já seguiu em frente. Ou talvez vocês também carreguem esse mesmo receio sem perceber. Quando existe uma história intensa, é natural que o passado crie dúvidas. Afinal, quem dá o primeiro passo também precisa lidar com a possibilidade de não encontrar aquilo que imaginava mais. E justamente esse medo do desconhecido que parece manter essa conexão em pausa. Bom, peixes, até aqui as cartas mostrou que existe uma conexão que deixou marcas profundas na vida de vocês, mas também revelou que existem bloqueios impedindo que as coisas aconteçam de maneira natural. Agora, olhando aqui para os bastidores, a energia indica que essa pessoa está vivendo uma batalha muito interna do que externa. Pode ser que por fora ela tente demonstrar que está tudo bem, né? Até que vimos porque ela parece ser uma pessoa bem turrona, não é verdade? Ela não demonstra muito. Pode demonstrar que seguiu em frente, que essa história é parte do passado, mas internamente existe um esforço muito grande para manter as emoções sob controle. Para algum de vocês, isso pode representar que alguém sente vontade de te procurar, mas ela se contém. Em outros casos, pode ser que alguém tenta convencer a si mesmo que é melhor não mexer novamente nessa história, mesmo percebendo que ainda desperta sentimentos. Existe orgulho, existe receio e acima de tudo, existe medo de reviver dores que ainda não foram totalmente superadas. É como se a pessoa estivesse travando uma conversa consigo mesmo o tempo todo. Uma parte sente vontade de agir, a outra lembra de tudo o que aconteceu, prefere permanecer onde está. Enquanto essa disputa continuar acontecendo, vocês dificilmente enxergam qualquer sinal do lado de fora, porque o maior movimento que está acontecendo dentro dela. Mas essa energia ela não permanece parada para sempre. Em algum momento, ela tende a se transformar em atitude. Qual que é o próximo movimento dessa pessoa? Peixes. Movimento. Depois de tanto tempo tentando controlar o que sente, se mostrar uma pessoa turrona, de que não demonstra os sentimentos, não sou uma pessoa vulnerável, está aqui te observando, vendo se vale a pena. Essa pessoa, ela tende a aparecer assim, ó, de forma impulsiva. Ela vai agir, parece aqui que ela vai agir de uma forma meio que impulsiva. Isso pode acontecer através de uma mensagem. E aí, sumida? Ou uma tentativa de aproximação, ou uma reação nas redes sociais, ou até uma conversa que surge de maneira inesperada. Mas existe um detalhe muito importante. O Cavaleiro de Paus fala de iniciativa, porém nem sempre fala de estabilidade. A pessoa pode que toma aí uma atitude, mas isso não quer dizer que, né, vai se manter ali. Isso significa que para alguns de vocês essa pessoa pode se aproximar porque
a saudade falou mais alto, porque a curiosidade voltou, ou sentir saudades, quer entender como vocês estão hoje. Só que essa aproximação ainda pode carregar dúvidas. Ela pode dar um passo para frente e em seguida voltar a questionar se fez a coisa certa. Por isso, essa leitura sugere que vocês não tenham pressa para interpretar qualquer movimento que essa pessoa der, como, por exemplo, vocês vão retornar. Não é isso que ela está dizendo. Observe as atitudes dessa pessoa. Às vezes, a primeira aproximação serve para quebrar o silêncio. As respostas mais importantes costumam aparecer depois. De qualquer forma, a energia indica que essa história ainda não parece completamente encerrada. Mas algo que vocês precisam compreender aqui, peixes, antes de decidir como desejam lidar com tudo isso. O que vocês precisam saber? Que até agora olhamos muito para essa outra pessoa. A energia sugere, quando esse movimento acontecer, vocês também poderão viver um conflito interno. Talvez uma parte do coração de vocês ainda guarde o carinho por essa história, enquanto a outra parte se lembra exatamente dos motivos que levaram exatamente o afastamento. E esse equilíbrio será importante, porque não basta perguntar se essa pessoa voltará ou demonstrará sentimentos. A pergunta que realmente fará a diferença é se essa conexão ainda faz sentido para o que vocês estão construindo hoje. O tempo transforma as pessoas. Vocês mudam, a pessoa também mudou. E antes de qualquer decisão, será importante observar se existe maturidade suficiente para construir algo diferente daquilo que ficou para trás. A energia indica que o próximo capítulo dessa história dependerá muito mais das escolhas conscientes de vocês do que apenas de atitude dessa outra pessoa. É justamente por isso que a espiritualidade encerra essa leitura com uma orientação muito especial para vocês, peixe. O conselho da espiritualidade. A espiritualidade convida vocês a olhar para essa conexão de coração aberto e também com muito pé no chão. Existe sentimento? Então é natural que a gente fique aqui idealizando, fantasiando, imaginando. Há uma expectativa, né? A gente fica ali fantasiando uma história, expectativa, fica imaginando muitas conversas, sonhamos com cenários, e sem perceber a gente começa a nos pegar mais a possibilidade do que um fato. Por exemplo, se apaixonar pela versão que você criou da pessoa e não pelo que ela é realmente. A espiritualidade sugere que vocês não tomem decisões baseadas naquilo que vocês gostariam que acontecesse, na imaginação. Observar atitudes, observar a constância, observar se existe disposição verdadeira para construir algo diferente. Se essa pessoa vai ficar aqui, sinto muito, mas demonstro pouco, né? Porque o amor por si só nem sempre é suficiente para sustentar uma relação. É preciso compromisso, maturidade, diálogo, vontade de caminhar na mesma direção. Talvez essa seja a maior mensagem que a espiritualidade deixa aqui para vocês hoje. Independente do que acontecer daqui para frente, não perca de vista o valor que vocês têm. Não espere que a outra pessoa confirme aquilo que você já pode reconhecer dentro de si. Se essa conexão ainda tiver um caminho para percorrer, ela será construída pelas escolhas de ambos. E se o destino for diferente, que vocês tenham serenidade para escolher, acolher esse processo e seguir adiante, sabendo que toda essa história também deixa um aprendizado importante. A energia dessa leitura não fala apenas sobre um possível reencontro, ela fala, acima de tudo, sobre crescimento, clareza, a importância de escolher relações que façam vocês se sentirem valorizados, respeitados e em paz. Né, peixes? Eu espero que quando essa pessoa retornar, vocês avaliem a postura dela. Se a pessoa sente muito, mas demonstra pouco, faz pouco. É isso que vocês querem para a vida de vocês? Colher migalhas? Só ficar fantasiando a versão, ficar apaixonado pela versão que vocês criaram na mente de vocês? É isso que a espiritualidade pede para vocês. Analisem, reflitem e ver se é isso realmente que vocês querem para a vida de vocês. Viver de fantasias.
E assim encerramos a nossa leitura de hoje, peixe. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para vocês, tenha trazido reflexão para o momento que vocês estão vivendo. Se gostaram da leitura, deixe o seu gostei, comentem aqui embaixo se fez sentido essa leitura para vocês. E se não são inscritos no canal, se inscrevam para acompanhar as próximas leituras. Por mais, muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima leitura.